Olá, família Geração Quântica. Aqui é a Camila em mais um Zapcast exclusivo para o nosso grupo. Hoje no Cine Geração Quântica que eu trago mais 2 filmes que eu amo, já assisti diversas vezes. Eu tenho essa particularidade de gostar de assistir mais de uma vez o filme e choro na mesma parte, dou risada nas mesmas partes. E ao revisitá-los de tempos em tempos, acabamos percebendo coisas que a gente não percebia, como uma fotografia, as roupas, diálogos que pra gente não fez sentido na época, mas para hoje faz, a fotografia. Tem muitas coisas para se perceber num filme, né, no audiovisual. A primeira indicação que eu trago é o filme O Contato, de 97. É um filme interpretado por Jodie Foster e Matthew McConaughey, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um filme baseado no livro de Carl Sagan. Carl Sagan foi um cientista, astrônomo, escritor. Ele, na realidade, quando ele escreveu o livro, inicialmente era um roteiro para cinema, mas o filme não rolou, então ele queria que esse projeto fosse realizado e a melhor forma seria escrever um livro. E o livro, na época, ele foi ficou no ranking 7º lugar dos livros mais vendidos na época e por causa desse sucesso acabou-se conseguindo saindo o projeto do filme e ele foi realizado. Bom pra gente que gosta da sétima arte. Quem gosta de ler livro, tá aí a indicação, Contato, de Carl Sagan, escrito juntamente com a esposa dele. A Jodie Foster, ele foi inspirado numa astrônoma de verdade, né? Ela foi uma grande astrônoma, eu não sei o nome dela, mas para quem se interessar, procure mais sobre a história. O filme fala sobre essa astrônoma principal, onde desde pequena ela não tem zona de conforto. O que acontece? Ela questiona o pai dela sobre as grandes questões, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão de vida, e ela nunca se conformou com aquelas respostas, porque é assim, porque Deus quis, ou qualquer tipo de resposta que naturalmente a gente, como criança, a gente aceita. E o pai dela estimulou ela muito a descobrir, a desenvolver essa curiosidade dela, deu um rádio amador para ela e assim ela começou. E a partir daí ela se torna uma grande astrônoma e o rádio dela só aumentou um pouquinho mais, gente. São antenas de rádio enormes que enviam mensagens e recebem mensagens de rádio onde ela quer receber ou provar a vida extraterrestre. E ela acaba enfrentando muitas dificuldades. A primeira, quando começa o filme, o chefe dela já quer cortar o projeto, porque é um absurdo isso, que despautério ela querer perder tempo, né? Sendo que ela podia ser mais aproveitada, melhor aproveitada em alguma outra parte, em querer provar a vida fora da Terra. E ela falou assim, os grandes sonhadores foram capazes de sonhar alto e criar o avião, que todo mundo achava absurdo, e outras invenções que na época que foram sonhadas e realizadas, todo mundo achava que era impossível. Enfim, ela perde o dinheiro, consegue um novo patrocinador, que um tempinho depois tem dias contados também para acabar o dinheiro. E aí, bem no finalzinho do último tempo, o que acontece? Ela recebe uma mensagem extraterrestre e aí que começa a saga dela, o calvário, digamos assim, porque ela, né, investiu tanto tempo, ela acreditou no projeto dela e no final chega governo, o ex-chefe dela e fala que o projeto era deles, enfim. E aí a mensagem que é recebida é de construir uma máquina para fazer contatos com eles,
e ela se candidata para ir para lá, para navegar essa nave, esse objeto, que eles não sabem muito bem como é que vai ser feita essa viagem. Foi escolhida uma outra pessoa que não ela. Ai, gente, eu fiquei muito triste por ela. Mas enfim, vai rolando o filme e ela consegue ir. Mas durante o filme, a grande discussão, por que eu trouxe esse filme pro nosso Geração Quântica? O que tem de quântico nesse filme? Primeiro que quando ela faz a viagem, ela acaba indo, tá? Ir pra viagem, fazer o contato com os extraterrestres. E quando ela entra na nave e ela entra num buraco de minhoca, ela faz uma viagem no tempo, entra no buraco de minhoca e acaba fazendo contato com os extraterrestres, que é lindíssimo. Não vou contar, tá? Não vou dar spoiler. Quem já assistiu, assista de novo, porque é muito interessante, não também o contato em si, mas a discussão antes, porque para escolher a pessoa que iria para lá, foi-se feito várias perguntas, foi-se questionado várias coisas de quem seria o melhor representante para entrar em contato pela primeira vez com uma vida extraterrestre. A personagem principal, que é a Ellie, ela era muito cética, muito lógica, muito cientista, e ela não acreditava em Deus. Então, como que uma pessoa que não acredita em Deus poderia nos representar? E ela falando que não tinha nada a ver, né? Que ela poderia sim, e ela seria mais habilitada para ir, porque daí ela não estaria influenciada por nenhuma outra crença, ela estaria mais limpa, digamos assim. Mas enfim, a discussão entre religiosidade, religião e ciência, mundo invisível, acreditar no invisível, porque você não prova Deus, você não prova o amor. Como é que você prova que você ama a pessoa? Não são coisas palpáveis, sentimentos palpáveis. Você experimenta, você sente. E a quântica é a mesma coisa. Quando a gente fala da criação, que tudo se cria com um pensamento só, que você tem que imaginar, sonhar, a gente está no mundo invisível. Então não tem como eu falar para você, é verdade, faz que vai dar certo. Não, você tem que experimentar. Você tem que acreditar antes, né? Você tem que comprar essa ideia. Então é a mesma coisa de Deus, de extraterrestre. Tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita em extraterrestre. Mas não se limite. Não é porque você não viu que não existe. Você tem que ter a experiência. E mesmo se você tiver a experiência e achar que aquilo não é Deus ou que não existe vida extraterrestre, ok, mas pelo menos você experimentou. Para cada pessoa é diferente a experiência. Somos diferentes porque fomos criados diferentes, com crenças diferentes, e tá tudo bem. Por isso que eu trouxe esse filme. No final do filme, o que acontece? Ela faz a viagem, ela entra em contato, bate um papo legal lá com o extraterrestre e volta. Só que o que acontece? Quando ela faz a viagem no tempo, o tempo do outro lado, ele é muito mais rápido, a percepção que se tem, que o nosso corpo vê, ele não consegue perceber como que passa tão rápido assim o tempo do outro lado. Então, quando ela vai para lá, se faz uma gravação de 18 horas. Mas aqui para nossa dimensão, se passam só 2 segundos, 3 segundos no máximo. E como que ela ia provar que aconteceu isso? Que primeiro ela foi lá, teve o contato, que ela passou mais de 3 segundos, foram 18 horas para ela. Como que ela ia provar? Então foi muito interessante. Era o mesmo embate que ela tinha com o Matthew McConaughey, que ele falava como que ela não acreditava em Deus. E chega no final e ela questiona, fala assim, gente, como que se prova, como é que ela poderia provar se ninguém vivenciou o que ela viveu? Mas que para ela foi muito verdadeiro. Então assistam, o filme é muito bom. Foi muito bem produzido, a trilha sonora é maravilhosa, a direção, fotografia. Aí outra coisa também muito interessante, tudo que é diferente, tudo que é novo. O que aconteceu? Quando foi anunciado que teve
uma informação extraterrestre, né, que veio, contato, aí que a gente descobre quem são as pessoas, porque deu de tudo. Deu desde pessoas que aprovaram, ok, vamos construir a máquina, até fanáticos que queriam fazer bagunça, guerra e ficaram apavorados. Então você vai ver todas as questões ali no filme. Esse filme, eu não encontrei ele gratuitamente. Eu lembro que assisti na sessão da tarde e no Telecine, acho que no TNT. O que eu vi no YouTube, ele é pago. Mas valeria a pena para quem não assistiu pagar ou assistir de novo se você puder algum dia estiver passando e gravar esse filme, vale muito a pena. O segundo filme é o filme A Chegada. Esse filme tem no YouTube ele completo. A gente vai disponibilizar o link desse filme no WhatsApp. A personagem principal, ela é professora em linguística. Logo no começo do filme, naves extraterrestres, eles chegam na Terra e ninguém entende o que eles querem. E aí ela foi contatada para tentar traduzir o que esses alienígenas estavam falando, o que eles queriam falar com a gente. Então a saga dela começa aí e ela é muito inteligente e foi muito interessante. Ela começa a entender o processo. Foram 12 naves em vários lugares do mundo, então era uma cooperação do mundo inteiro praticamente, focado em o que eles queriam dizer, o que eles queriam trazer. Então, a primeira coisa interessante, o mundo inteiro focado, unido no mesmo objetivo, que a gente sempre fala, somos todos um. E aí todos se uniram e ela foi conseguindo se comunicar com os alienígenas. E aí eles falaram que eles tinham um presente pra gente. E não, acho que eu não vou contar. Mas enfim, não fiquem bravos comigo porque eu quero que vocês tenham a mesma sensação que eu tive quando assisti. Por que eu trouxe esse filme? Porque ele trata do tempo não linear. Porque o que é a nossa sensação? Que a gente dorme e acorda, tem um novo dia. E aí passam minutos, horas, aí a gente dorme, acorda, e aí dia 1, 2, 3, 365 dias, X horas, minutos. Para a física isso não existe, é uma coisa só. O dormir é só uma necessidade fisiológica do corpo, mas na realidade não tem outro dia, é um dia só, já começa por aí. E outra coisa, o passado, o presente e o futuro acontece ao mesmo tempo. É porque a gente não consegue perceber. Foi o que eu falei no primeiro filme. A percepção nossa temporal é diferente quando a gente está na terceira dimensão, porque na quarta ela é um pouco mais rápido. Nós estamos também na quarta dimensão. Todas as dimensões a gente está vivendo todas as dimensões ao mesmo tempo. A gente só não percebe, porque a gente tem limitações físicas. Então, no filme, eu quero que vocês comecem a perceber que ela vai começar a ter memórias. Vai vir algumas cenas, vocês não vão entender. Vão vir cenas para ela de uma menina, parece sonho, você não vai entender. E aí, desenrolando o filme, nós vamos percebendo que aquilo ali são memórias, tá? E aí tem até uma teoria interessante, o parceiro dela de equipe, ele comenta que quando a gente aprende uma nova língua, nós acabamos pensando do mesmo jeito que aquele povo fala, né? E então nós fazemos novas conexões mentais. E isso eu já levaria para tudo. Quando a gente aprende novas coisas, novas sinapses são feitas, novas crenças são formadas, novos pensamentos. Por isso que é importante sempre buscar conhecimento. Eu sempre falo, o conhecimento é energia e energia é poder. Então, quanto maior o conhecimento e energia, mais a gente está preparado. Quem tem maior energia é que ganha, né, no jogo da vida. E não só acumular conhecimento, tá, gente? Mas usar também, tá? Usar é o mais importante. Então, ali naquela sensação do filme
de ela ter memórias ou flashes de cenas que ela não viveu, ela está vivendo na quarta dimensão, onde ela já está vivendo o presente, o passado e o futuro. Porque, olha, o passado já é o segundo atrás e o futuro já é o segundo à frente. Mas poderia também ser 50 anos para frente, 50 anos para trás, poderia ser uma vida passada para quem acredita, o passado poderia ser uma próxima vida no futuro. Então a gente sempre projeta, a gente poderia projetar nossa vida para frente e poderia projetar nossa vida para trás, porque a gente está vivendo isso ao mesmo tempo. Por isso que quando a gente fala de perdão, que é importante perdoar fatos passados, é importante porque nós estamos vivendo ele. Se a gente não se liberta desse sentimento de raiva ou frustração, medo, porque a gente guarda esse sentimento enterrado no nosso subconsciente, então a gente não quer viver, não quer ficar vivendo aquilo, né? Aquela situação que a gente sofreu, mas ao mesmo tempo ela existe. Então quando a gente ressignifica aquela situação ruim que nos aconteceu, a gente está dando uma nova vida para a gente, né? A gente está vivendo, a gente resolve aquilo lá e aí o nosso presente ele vai ser totalmente diferente. A gente vai lembrar daquele fato e não vai ter aquela sensação ruim, aquela sensação negativa. E aí, se a gente não tem nenhuma sensação negativa, para as nossas criações, para a nossa vida fluir muito melhor, muito mais rápido, porque não tem nada nos segurando, nenhuma ressonância negativa. Se vocês não entenderem o filme, coloque aí aonde vocês ouviram no WhatsApp, procure a gente no canal, no Instagram, Facebook, porque eu não vou contar o filme, não vou explicar o filme, é só o detalhe do presente, passado e futuro, ela está vivendo ao mesmo tempo. E o que eu achei bonito disso é que ela tem desafios nela no futuro. E mesmo assim, ela aceita vivê-los. E eu fiquei pensando se eu teria maturidade para enfrentar todas as dificuldades que ela já vivencia no presente dela, ela já vivencia o futuro. E mesmo assim, ela vai com cara e coragem e vai vivenciar da melhor forma possível todos os dias da vida dela. Espero que eu tenha gostado das indicações e eu encontro vocês na próxima semana.